Galera do Verdão, vamos para as últimas notícias do Palmeiras neste sabadão, rapaziada. Sabadão de brasileiro. No momento, o Santos está perdendo para Chapecoense lá na Vila. O Internacional está perdendo para o Paranaense, 2-0 Paranaense nesse exato momento. Ainda não acabou o jogo, mas vamos falar do Palmeiras. Rapaziada, chega representando com like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porra, fortalece com like. Que palmeirense é esse que já não chega representando com like? Fortalece com like e vamos lá ver as notícias do Verdão, vamos lá. Eu estou calculando 3 anos, porque alguns negócios espirra para 4, tem um restinho que vai para 4, mas a pressão maior vai ficar um pouco em 26, já deve ter ido, 27 e 28. Depois 29, beleza, né? Então, isso dentro do que o Palmeiras arrecada. Não está nada fora, está tudo bem, tá? Deixando isso claro. Você teria que colocar mais uma parcela de 155 milhões. São... Em cima do 330. Exato. Mais... Tipo, 400 e... Bababá, exato, 380, né? E o dinheiro não está previsto no orçamento. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pegar um dinheiro que você tem para receber em 27 ou 28... Pega a carta de crédito... Isso, desconta lá e paga aqui. Não vai quebrar o Palmeiras? Não vai. Mas vai lá na frente e a presidente não vai ser mais ela. Tá? Que ela vai deixar o clube em dezembro do ano que vem. Por isso que eu fui contra a contratação. Eu amaria ter o Danilo, gostaria muito de ter o Danilo, mas deveria ter feito esse trabalho antes da Copa, antes do Danilo jogar bem, ou não ter vendido o cara quando recebeu proposta, lá atrás, certo? Então, ele teve contusão no tornozelo, né? É bom deixar isso claro, não foi... Foi fratura, eu falei ontem de joelho. Exato, não foi fratura, um LCA, isso não foi joelho. Fratura é mais simples de resolver e tal, é um jogador excelente, cairia com uma luva no Palmeiras, mas eu vou dizer para vocês, eu não venho de tão longe como o José Trajano, mas eu também venho de longe. Então, eu prefiro, se você disser para mim, o que você prefere? Contratar o Danilo e o Haaland e rebentar o clube e ganhar tudo por 2 anos, ou ser 5 anos segundo colocado, pergunta para mim. O que você prefere, Marcos? Ser segundo colocado. Não tá, até porque a gente não sabe até quando vai essa história de bets. Hoje eu vi um ministro do governo dizendo que bets tem que ser tratado como cigarro. Cara, isso daqui a pouco... Daqui a pouco, sim. Daqui a pouco vai mudar. Então, é melhor torcer. É claro que essas empresas têm contrato, elas têm que honrar um contrato, mas... Tudo bem, mas daqui a pouco o futebol brasileiro vai viver uma queda natural de receitas, porque nós estamos dentro de uma bolha, tá? Ela já diminuiu, ela já desinflou, ela já está menor, tá? Então, eu não comprometo, não coloco em risco... Inclusive Palmeiras e Flamengo estão na bolha. Claro, certo? Eu não coloco... Já tá nessa bolha inversão. Não, tudo bem, mas... o contrato do... Gente, a gente tinha Master antigamente de 15 pau, 17 milhões. Hoje o Corinthians tem 150, o Flamengo 230. É um negócio... É sim. Então, muito bem, fala. Então, só deixar claro que analisar um clube de futebol é você ser responsável. Não é nem responsabilidade fiscal que o Palmeiras não deve ao fisco, mas é uma responsabilidade financeira e econômica que você precisa ter. Outra, o Palmeiras vai ter outro desafio brutal. Em janeiro de 28, sem Abel, sem a comissão técnica, recomeçar um trabalho. Preste atenção, Flaco Lopes e Alan já estão se aproximando do momento-chave. Se não vender em dezembro, não vai vender mais. A não ser que venda lá para a Arábia, pega uma coisa muito específica, a Rússia ou a Ucrânia, os caras não querem ir, para você fazer um dinheiro. Porque mercado bom mesmo, Flaco e Alan, vai ter que ser agora em dezembro. Tá? Então, trazer o Danilo, perder 3 jogadores titulares e depois ter que pôr a base na pressão, eu tô fora. A gente vai mostrar uma tela com comparações entre do Palmeiras em 2025 e 2026. Quero só mandar um abraço aqui para o Edmárcio, corintiano, que está nos acompanhando. Também quer ele bater comigo, né? Não,
Tá, Um abraço. Tá numa boa, o Edmárcio está aqui nos acompanhando. Está sempre com a gente, o grande Edmárcio. Boa, Edmárcio. Vamos lá. Comparação das contratações do Palmeiras em 25 e 26. Em 25, olha lá, um time inteiro. Facundo Torres, Paulinho, Emiliano Martinez, Bruno Fux, Mikael, que já foi embora, né? Já. Vitor Roque, Lucas Evangelista, Ramon Sousa, Kelvin, Carlos Miguel, Jefté e Andreas Pereira. Esse ano, o Marlon Freitas... Aí dois já saíram, né? O Mikael e o Facundo. O Palmeiras já arrecadou pelo Facundo e o time do Messi, o Inter Miami, vai pagar 5,5 milhões de dólares pelo Mikael. Como que eu sei que vai pagar? Eles tinham que dizer agora, no meio do ano, se vão exercer a compra ou não. E vão. O Palmeiras tem um documento do Inter Miami dizendo que eles vão ficar com o Mikael. Sabe como chama essa tela aí? Tela do 1 bilhão. Tela do bilhão. Dá 1 bilhão. Show do bilhão. Dá 1 bilhão, hein? Marlon Freitas, Alexandre Barbosa e John Arias em 2026. Tem muito mais em 2025, verdade, gastou. Mas em 2026 gastou uma bala também. Com a Arias, sobretudo, né? Os outros dois jogadores com aquelas situações contratuais com o Botafogo, problemas, o Palmeiras não precisou desembolsar tanto assim, né? Isso. Mas... O que pesa aí, nessa conta toda, o que pesa é John Arias, Vitor Roque... Paulinho. Paulinho. O Paulinho foi em 25? Não foi em 25. Foi no comecinho, né? De 25. Foi. O Sousa também custou caro, né? Em direitos. Maurício também custou um dinheiro grande. Então, cara, deu, né? Deu. Parou e é isso aí. Agora... Isso aí é um baita elenco, já dá para disputar tudo e tá tudo certo. Indiscutivelmente, essa história de Danilo deixou um gostinho ali na boca do torcedor. Sim. Danilo agora vai... Tal. Eu acho que foi alimentado pela própria Leila, né? Isso é um sonho. E acho é até difícil de explicar com esses argumentos que o Massini descreve, que ela foi, por alguns, aconselhada a não ir até os quase 30 milhões de euros. Rapaz... me parece, e aí é uma situação que nós estamos analisando ela pessoalmente e não o clube, né? Essa situação de não ter a Libertadores, de ser desafiada pelo BAP e tal, e é aquilo, o Flamengo, com essa gestão, diferentemente da gestão Landim, ele joga muito com isso. Eu consigo, você não consegue. Eu não sei o que lá. O Flamengo jogou com... Se o Palmeiras entrar nessa, ele quer. O Flamengo jogou com o Cruzeiro como o Palmeiras jogou com o Botafogo. O Cruzeiro manteve o pé pelo Caio Jorge. Estão certos os clubes. Não querem vender, acham que não tem que vender, tem contrato, acabou. É isso aí. O que eu acho só... Certo em um ponto, em outro talvez não. Né? Você chega lá pro Caio Jorge, oferece 35 milhões, o Cruzeiro comprou por 10, era um baita negócio. Ou agora o Botafogo vende o jogador por não sei quantos milhões. O Cruzeiro não aceitou. Mas depende do Flamengo. É isso que eu tô dizendo. Mas depende dos É porque tem hora que a gente pende para um lado e tem hora que a gente pende para o outro. Então, por exemplo, vai chegar lá uma proposta pro André do Corinthians. Não, no caso do Botafogo, é meio... Talvez eles tenham alguma coisa que a gente não sabe, porque é uma coisa meio sem sentido. Um clube em recuperação judicial... Então, é sobre não isso que eu tô falando. Vendeu o Danilo, é sobre isso que eu tô falando. Não claro vendeu que tem Danilo, direito, todo mundo tem direito. Jogar para a torcida ainda, né? Então, mas tem um gestor novo que está chegando. Gente, o Botafogo não é uma coisa assim clara em termos de gestão, é diferente. Só uma coisa, a gente está perdendo até um pouco a noção das coisas com Palmeiras e Flamengo na história, com tanto dinheiro que eles têm, ou investe e tal. A gente acabou de falar que o Palmeiras gastou muito mais tranquilo no ano tal, né? De 26. Tá 210 pau de direito econômico só esse ano com esses três. 210. E a gente trata... E tudo bem tratar, porque a outra tela, a de 25, é muito mais impactante. Sim. Mas dá 210 esses três aí. Continua. Para diferenciar, acho que cada clube vive uma realidade. Mesmo a SAF do Cruzeiro, ela vive uma realidade diferente da SAF do Botafogo. São SAFs diferentes, né? Então o Pedrinho BH, também orgulhoso... porque assim, o BAP e a Leila, eles não são donos do Flamengo e do Palmeiras como o Pedrinho é. Mas muitas vezes eles agem como dono. E muitas vezes o presidente de clube age como dono. E a vaidade de um presidente de clube de futebol ou de um dono, ela é muito parecida e similar. Tem presidente que age como dono, gasta dinheiro do clube. Não, isso né? A gente chega lá. É dono mesmo, é isso que eu pago. Isso a gente vai comparar daqui a pouco o cartão corporativo, vamos fazer a arte do Casares com o Andrés, mas aí essa é outra realidade, tá?
Tô falando dos poderosos, dos mais ricos claro. agora. Né? E o Cruzeiro estava tentando se aproximar. Eu acho que... E assim, vamos lá. O Cruzeiro, que agora com o Caio Jorge e o Arthur Jorge, começa a reagir. Qual que é o adversário do Cruzeiro na Libertadores? Flamengo. Né? Qual é a chance do Cruzeiro contra o Flamengo sem o Caio Jorge do outro lado? Menor, né? Sim. Então, assim, o Cruzeiro tinha objetivos esportivos também claros esse ano. Me parecia ser uma proposta recusável. Mas daí tem um elemento que a gente não está analisando que normalmente faz a diferença. O jogador, a vontade do jogador. Isso eu fiquei... Por isso que a gente mostrou o Danilo postando. Normalmente, agora que o clube de futebol não é mais dono do passe, como era na nossa época, porque assim, na nossa época, o Palmeiras podia chegar lá no Botafogo e o Botafogo falar, não, eu não vendo, o passe é meu. Hoje, com empresários, direitos fragmentados, a vontade do jogador prevalece muito. O Paquetá largou o time dele lá na Inglaterra para cair para a segunda divisão. Largou no meio do campeonato. Porque a proposta é muito boa, mas se o jogador não batesse o pé, ele não saía naquele momento. E o que foi surpreendente, na minha opinião, é que o Danilo parecia, tudo levava a crer, Massini, todas as pessoas falavam. Parecia não. Desde antes da Copa, quando ele não quis estourar o 13º gol, que ele estava afim. E a vontade dele não prevaleceu. Dessa vez a vontade do clube prevaleceu. Foi prometido a ele ir para o Lyon. Aí caiu o Textor. E aí fica, né? Normalmente é a vontade do Paquetá, é a vontade do Danilo, é a vontade, na verdade, a gente fala, tem contrato, mas eu... É claro que nós estamos falando em situações, a do Caio Jorge, por exemplo, não é que o Cruzeiro está devendo para ele, então o Cruzeiro não tem condição de, você vai ficar. Não. Aliás, pelo que eu li dos companheiros, o Caio Jorge, depois da proposta do Flamengo, teve um aumento. Sim, claro. Né? Não é assim, simplesmente... Fica, mas toma aqui, não ri, não chora não, toma aqui. E lembrando que o Story da Vingança anunciado ali é esse aí, tá bom. Você não vai me deixar ir pra lá? Pra cá eu também não vou. Pois é, tá e eu acho que tem que ser respeitada também a vontade do jogador se ele não quiser jogar na Rússia. Né? Claro, isso pra mim é inalienável. É um equilíbrio frágil. Mas para mim, a situação do Almada no Flamengo também lembra um pouquinho. Tudo bem, eu posso ter o projeto, o Almada vai ser o sucessor do Arrascaeta. Pensando em idade, característica e tal. O Flamengo pode estar pensando nisso, mas para um time que tem o Arrascaeta, o Paquetá, o Samuel Lino que pode jogar ali, o Almada é necessário. Me parece ser também uma... Agora que o River saiu, contratou o outro jogador, o Correia, que é também empresariado pelo cara do Almada. Está muito próximo do Flamengo ter o Almada. Mas se você raciocinar, pega o Almada, o elenco do Flamengo e mostra, tem 2 competições. Cara, sobra o jogador. É interessante. Mas também ele é jovem, né? Mas assim, a expectativa é que ele jogue. Assim como o Paquetá. Você pagar 40 milhões de euros, 30 milhões de euros para o cara ficar, daqui a 2 anos eu vou te aproveitar. Não, né? Então, eu acho também o movimento do Flamengo um tanto quanto exagerado. Exagerado. Muitas vezes, como o Palmeiras e Flamengo disputam títulos... Então... O torcedor, do ponto de vista de carro, o torcedor fica assim. Mas o Flamengo vai contratar o Almada. Gente boa, presta atenção. Que eu queria chegar, entendeu? Presta atenção. Em 10 anos, o Flamengo faturou 2 bilhões. 2 bi a mais. Este último, 300 milhões. Certo? Então, se você não tiver consciência disso, cara, você vai arrancar a cueca ou a sua calcinha pela cabeça e tá tudo bem. Você é torcedor, você tem todo o direito, fica à vontade, certo? O Palmeiras, se continuar neste modelo, vai crescer muito, tá? Vai crescer, não adianta. Tá bom? O nosso palestra divulga hoje que depois que a Crefisa saiu, as receitas com patrocínio, eu não lembro exatamente, que dobraram, tá? Dobraram. Nossa, então, que surpresa, hein? O Palmeiras está em crescimento. Tá? Nitidamente em crescimento, aquilo que o mercado vê. Tem um contrato espetacular com uma arena que rende a ele 70 milhões por ano, líquido, sem fazer nada, deitado em casa. Está deitado em casa, dia 10 de dezembro, cai 70 milhões, tá bom? Certo? Então, tem condições estruturais para continuar assim, mas
concorrer com o Flamengo nessa loucura. Um vai no Almada, outro vai no Zé, outro vai no sei o quê, outro vai no Messi, para. E não foi por isso que ela fez isso, tá? A Leila não fez isso para concorrer com o Flamengo. Ela fez porque ela tem está terminando o mandato dela. Ela tem mais um ano de mandato. E ela cita no currículo dela milhões de títulos que ela conquistou na base feminina. E é verdade, foram na gestão dela. Mas no time profissional são 2 brasileiros, que é um baita resultado, e alguns diplomas, né? E sair do mandato sem uma Libertadores talvez a incomode, certo? Talvez isso a incomode. Então, o Danilo era para dar um up, para ser ainda mais forte, porque fiz a conta hoje de manhã, com uma pessoa que faz parte da direção do clube, que uma Libertadores rende 146 milhões de reais só de prêmio para o campeão. Fora o que se arrecada até lá. Desses 146, você vai descontar imposto e uma boa parte, 40% em premiação para todo mundo. Daria aí uns 80, 90 milhões a mais. Nem assim você paga o Danilo. Entendeu? E ainda corre o risco. Você não ganha, chega em segundo, cai para 40. Sabe? Então, cara, não dá para você fazer o que uma vida inteira todos os dirigentes do futebol brasileiro fizeram. Eu tomo risco. Eu venho aqui, me dá essa caneca que amanhã eu vou ganhar 2. Amanhã o Arnaldo tropeça, a caneca cai, quebra, você fica só com uma, cheio de boleto para pagar. Não dá para fazer isso. Não, só, como ele citou o negócio do patrocínio, eu só queria lembrar que essa é mais uma frase pataquada, né? Mais um... uma pataquada, porque a tia tem várias aí que vai passando batido, tipo, aqui não é hospital, e aí vive o Paulinho, acontece, tem um monte dessas. E essa era mais uma, porque ela ironizava os patrocínios do Corinthians e do Flamengo, porque ela estava com o dela lá, então aquele valor que ela achava que era maravilhoso. Ela já estava em déficit, o clube já estava em déficit há um bom tempo, os outros arrecadando mais e ela ironizava lá. Ah, eu tô surpreso que o Palmeiras agora, sem aquele FISA com bet e tal, tá arrecadando muito mais, hein? Então, ou seja, perdeu muito dinheiro enquanto outros já estavam ganhando mais e ela ironizando o patrocínio dos outros. O mundo já tinha mudado. Dobrou. Então, ó, tô aqui com o nosso palestra aberto. Dinheiro, cara. Palmeiras dobra receitas com patrocínio desde a saída da Crefisa. Nossa, eu tô surpreso com isso. Agora, se tem a motivação de ganhar a Libertadores na gestão, eu imagino, nunca fizeram essa pergunta, mas pelo perfil eu imagino que o sonho da Leila seja ser campeã mundial. Ah, sim. Pô, aí é a cereja, Vamos combinar? Vamos combinar. Salada de frutas inteira no bolo. Aliás, é outra, então, já lembrei de outra, porque eu não saio daqui enquanto não for campeão com o meu patrocínio, campeão mundial com o meu patrocínio na camiseta. Bom, mas eu não esqueci essas coisas, patrocínio não. Essas pérolas aí, qualquer patrocínio, lá no Mundial não pode nem exibir patrocínio, né? Seria... Não, o Master pode. Master pode? O Master então, pode. Não pode aquele monte, mas o Master pode. Por quê? Porque é o título que o Palmeiras não tem e porque, nessa realidade atual de Palmeiras e Flamengo, não é impossível. Não, claro. Não é, claro. Não é impossível. O Flamengo quase foi. Olha, ficou nos pênaltis ali. Ficou nos pênaltis com o Você acha que isso não está na cabeça das pessoas? É claro que dos tá. dois? Com esse monte de jogador? E aí que... Como é que os caras estão... Os clubes europeus hoje estão encarando isso aí, depois ainda mais da Copa do Mundo de Clubes, ou Copa do Mundo... cada vez mais, os caras chegam em cima da hora, um jogo e tal. Cara... É possível. Sim. É possível. Tem jogo. Esse ano vai bater lá de novo. Esse ano o Palmeiras ganha a Libertadores e vai bater no Mundial de novo. Quanto mais você fica batendo ali na porta, uma hora ela abre. E aí é a hora de comemorar. Pessoal, mas comenta. Use o espaço de comentário. Dê a sua opinião. Eu já falei no vídeo anterior que eu não caio nessa falácia de que o Palmeiras não está de olho no mercado. Tá sim. O Palmeiras está buscando uma oportunidade. Não vai fazer loucura não, mas se pintar um medalhão que deva ali, pagar uns 25 milhões de euros, o Palmeiras vai contratar sim. Use o espaço de comentário, dê a sua opinião, comente aí e representa com like, rapaziada. Tamo junto. Valeu e amanhã tem uma